E aí, gente bonita? Como vocês estão? Todos bem? Então, a gente vai começar hoje sobre funções, tá? Então, a gente vai fazer uma análise aí de tudo que a gente estudou sobre intervalos, para vocês entenderem sobre as funções, tá bom? Então, a gente tem uma basezinha para vocês poderem estudar lá no material de vocês, sobre o que é função, o que não é função. Então, a gente sabe que se você tem a seguinte situação, por diagrama fica mais fácil, o A e o B. Aqui é o seu domínio, aqui é o seu contradomínio. Então, aqui tem 1, 2, 3, e aqui vamos supor que seja 2, 4 e 8, e 9, vamos supor assim. Se eu tenho o 1 aqui com o 2, e o 2 com o 4, e o 3 com o 9, é função. Ah, mas é só 1 para 1? Não. Então, vou explicar aqui de novo. Então, por exemplo, você tem o 4 com B, que é o seu domínio e aqui é o seu contradomínio. Então, vamos por aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 1 com 4 e o 2 com 3. Aqui também é função. Sobrou aqui desse lado, não tem problema. Quando que não vai ser função? Então, é função e é função. Quando que não vai ser função? Se eu tenho no mesmo sentido aqui, por exemplo, isso aqui é 1 e 2, aqui é 5 e 7, vamos supor. Se eu tenho daqui saindo aqui e aqui saindo aqui, eu tenho um mesmo resultado, um mesmo valor com dois resultados diferentes. Isso aqui não é função. Não pode ser. A função, ela precisa ter sempre o valor. Eu posso ter isso aqui numa função, ó. 1, 2, 5. Eu posso ter o 2 igual a 5 e 1 igual a 5. Isso sim, é função. Isso aqui é função, tudo isso aqui é função, tá? Marquei errado aqui, é função e é função. Esse aqui também é função. Mas o que eu não posso é ter eu não posso ter uma pessoa recebendo dois valores. Eu posso ter o valor em relação à mesma pessoa. Eu posso ter duas pessoas recebendo o mesmo salário. Mas eu não posso ter uma pessoa recebendo salários diferentes numa empresa, né? Ela vai receber só um salário e acabou, entendeu? Então, aqui não é função dessa maneira. E aqui são as funções. A gente tem função sobre objetora, injetora, mas não é o caso que a gente vai trabalhar aqui agora. O que a gente vai ver aqui agora é para vocês entenderem em relação ao domínio das funções, utilizar o que a gente já estudou sobre intervalos para verificar com relação às funções em relação aos seus domínios, ó. Então, a gente vai entender aqui, por exemplo, se eu tenho essa funçãozinha aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver, um exemplo aqui bem bom, tá? Página 41 do nosso material, exercício 4. Item A, eu tenho uma função aqui, que é 2x menos 3. Aqui em cima, eu não preciso avaliar nada, porque é o número 2. Aqui embaixo, por exemplo, no denominador, para que essa função exista, eu nunca posso dividir por zero. Ou seja, a condição de existência me fala que o x menos o 3 tem que ser diferente de zero. Ou o x vai ter que ser diferente de 3, porque se eu colocar 3 aqui, 3 menos 3 dá 0, então essa função não existe. Então, o domínio da minha função são todos os reais, com exceção do número 3. Eu não posso ter o número 3 ali, porque senão ele não vai existir. No meu B, no item B, vamos lá. A minha f de x é igual a raiz de 3 menos x, ou seja, raiz quadrada. Eu sei que a raiz quadrada não existe raiz quadrada de número negativo. Prof, eu nem lembro isso. Então, você tem que começar a lembrar. Quando você tem um quociente aqui, que é uma divisão, né? Se você tem uma fração, aqui embaixo no denominador, nunca vai poder ser zero. Numa raiz quadrada, o valor que está aqui dentro nunca vai poder ser menor que zero. Então, o 3 menos x, ele pode ser igual a zero, mas ele não pode ser menor do que zero. Então, aqui nesse caso, a gente tem essa situaçãozinha aqui. Ou seja, eu posso pegar esse x, passar para o outro lado, ou x menor ou igual a 3, que é o que é mais comum da gente verificar as respostas aí, tá? Então, a gente sabe que se o x for menor ou igual a 3,
eu vou ter condições de ter respostas aqui. Mas se ele for maior do que 3, não vai rolar. Porque se eu colocar 4 aqui, por exemplo, 3 menos 4 vai dar menos 1. E não existe no campo dos números reais raiz quadrada de número negativo. Então, isso aqui não pode acontecer. Por isso que o x vai ter que ser sempre menor ou igual a 3. Porque se eu colocar 3, 3 menos 3 dá 0. E raiz de 0 é 0. Se eu colocar 2, que é menor do que 3, 3 menos 2 dá 1. E raiz de 1 é 1. Se eu colocar menos 4, ou aqui vamos colocar, sei lá, menos, deixa eu ver, menos 22. Então, 3 menos 22, opa, então vai ficar 3 mais 22, que dá raiz de 25, que é igual a 5. Então, tem solução. Então, para todos os números menores iguais a 3, vai ter solução para essa função. Mas se for maior do que 3, não vai rolar. O x tem que ser menor ou igual a 3. Ó, 3 é maior ou igual a x, ou x menor ou igual a 3. Fechou? Beleza? Então, tá. Por isso que a gente usa o sistema de intervalos para a gente ter esses domínios. Então, agora a gente tem uns outros exercícios aqui que eu vou fazer com vocês para a gente ver as interseções de solução. Então, vamos fazer o exercício 4E da página 42. É a continuação desse exercício que está na página 42. Então, vamos lá. F de x é igual a raiz de x menos 3 e raiz de 7 menos x. Bora. Os números que estão aqui em cima pode ser 0. Só que não pode ser negativo porque é raiz quadrada. Então, a condição de existência me diz, dessa primeira situação aqui, que o x menos 3 tem que ser maior ou igual a 0, x vai ter que ser maior ou igual a 3. Mas aqui embaixo eu tenho uma outra situação também. Não pode ser 0 e não pode ser negativo. Ou seja, 7 menos x tem que ser maior do que 0. Então, 7 tem que ser maior que x ou x tem que ser menor que 7, que é mais fácil, né? A gente sempre escrever dessa maneira aqui. Então, agora a gente vai trabalhar com essa solução aqui, que é maior ou igual a 3, tá aqui, fechadinho, como tem o igual. E aqui é o 7, menor que 7. Então, menor que 7, todos à esquerda. Aonde que tá a interseção? Entre eles. Olha aqui, ó, por que a gente estuda intervalos? Pra gente poder dar a resposta do domínio das funções. É uma das aplicações que a gente estuda união ou interseção de intervalos. Nesse caso aqui, a gente está avaliando a interseção dos intervalos. Porque aí agora, para que essa função exista, o x, ele tem que estar entre 3 e 7. Ele pode ser igual ao 3, mas ele não pode ser igual a 7. Então, para essa solução aqui, o domínio da minha função é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 3, perdão, maior ou igual a 3 e menor que 7. Então, x é maior ou igual a 3 e menor que 7. Então, por isso que a gente estuda intervalos, tá bom? Bora fazer ali a F. Vamos lá para F. Deixa eu tirar aqui, fazer a F aqui, para não precisar ficar gastando muito papel. Então, a 4F, página 42. Vamos lá. Então, eu tenho f de x igual a raiz de x menos 6 dividido por raiz de x. Mesma coisa. O x menos 6 pode ser igual a 0, mas tem que ser maior, porque não pode ter número negativo. X maior ou igual a 6. E aqui, x tem que ser maior que 0, nesse caso, porque não pode ser número negativo, e nem o 0 aqui por ser denominador. Então, vamos montar aqui agora. O 6 tá aqui, fechadinho, e o 0 tá aqui aberto. Aonde que é a interseção? Pra frente do 6. A interseção é onde as duas partes estão pintadas. Então, eu tenho a condição de existência da parte de cima, a condição de existência da segunda parte ali, que é essa, e aqui é a resposta, que é x maior ou igual a 6. Então, o domínio dessa minha função aqui, opa, é igual a x maior ou igual a 6. No caso, tem que lembrar, né? X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 6. Só pra gente
fazer completinho aí, bonitinho, no rigor matemático da questão. Tá bom? Então, assim a gente já consegue resolver as questões, beleza? Se tiver dúvida, me avisa. E para finalizar a nossa aula, a gente vai ter aqui, para a parte de função, né, do domínio de função, a gente vai ver um exercício aqui do maratona. Deixa eu ver aqui contigo, deixa eu ver aqui qual que é o exercício que a gente vai fazer juntos, que ele é bem legal. Cadê ele? Aqui. Deixa eu já vejo aqui pra vocês. Espera aí que eu já vou achar. Esse. Página 83 do Maratona. O exercício, vamos fazer o exercício 61. Olha lá, tudo que a gente aplicou até agora tá ali no exercício. É um exercício da Mackenzie, de São Paulo. E ele tá perguntando o domínio da função real definida por f de x. Ele quer saber o domínio da função, que é igual a raiz quadrada de 1 mais x sobre x menos 4. Então, vamos separar. Isso aqui é raiz quadrada de 1 mais x, isso aqui é raiz quadrada de x menos 4. Ou seja, aqui em cima pode ter zero, então x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser número negativo, fica x maior ou igual a menos 1. E aqui não pode ser zero, então x menos 4 tem que ser só maior que zero, x tem que ser maior que 4. Então, agora a gente vai fazer a interseção. A primeira condição, a segunda condição e a interseção da primeira com a segunda. Então, a primeira é maior que menos 1, maior ou igual. Então, tá aqui. E aqui a outra que é o 4. Bolinha aberta, porque não tem sinal de igual. Aonde que tá pintado os dois juntos? Pra frente do 4. Então, o domínio da minha função, f de x aqui agora, é igual a 4, até o infinito. Então, a gente conseguiu encontrar, a resposta fica ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para analisar. Se a gente pode avaliar alguma outra coisa. Então, tem sim. Então, a gente vai avaliar aqui agora o restante. Vamos lá, pra gente não finalizar. Então, como a gente tem aqui agora também que a gente pode verificar se você colocar números negativos e negativos aqui para baixo do 1, do infinito, também vai dar. Olha aqui, ó, no domínio da sua função. Nesse caso aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1. Aqui e até o 4, mas eu também posso verificar a respeito aqui dessa parte, porque só essa resposta aqui no nosso exercício não tem. Então, a gente vai ter que verificar qual é o procedimento aqui. Entendeu? Então, a gente vai avaliar aqui, ó. Se você colocar menos 2, que tá para baixo do 1, vou colocar aqui um exemplo aqui. Se eu colocar menos 2... Então, vai ficar assim, 1 menos 2, no lugar do x, e aqui menos 2 com menos 4. Então, vai dar 1 menos 2 e menos 6, né? Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Aqui vai ficar menos 1 com menos 6, menos com menos dá mais. Vai dar 1/6. E 1/6 vai ter resposta plausível. Então, todo mundo que tá para baixo aqui agora também do menos 1, também dá para utilizar. Então, a resposta vai ficar a letra D. Tá bom? Então, aqui a gente teve que fazer a conclusão do exercício pra gente encontrar as respostas, porque as respostas estavam entre a D e a B. Só que a B não é porque ele tá excluindo o número 1. É a D porque ele tá incluindo o número menos 1, ó. Então, o número menos 1 você também pode incluir. Porque aqui vai ficar 1 menos 1 vai dar 0,
E aqui vai ficar menos 5, e 0 dividido por menos 5 é 0, e raiz de 0 existe. Então, também pode incluir. Então, por isso que a diferença do B com o D é essa. Então, entra, o menos 1 entra, então a resposta é a letra D. Fechou, galera? Deus abençoe, até a próxima aula. Qualquer dúvida, me grita. Beijo!